Olá! No programa de hoje vamos falar sobre os riscos do HIV, o vírus causador da AIDS. Uma pesquisa recente da UNAIDS, que é o Programa das Nações Unidas dedicado a esse tema, indicou um crescimento no número de novos casos no Brasil. No resto do mundo, a média aponta para uma queda das novas infecções. E o mais preocupante, a faixa etária mais afetada é a de jovens entre 15 e 24 anos. Para discutir o assunto, eu recebo a infectologista Márcia Rachid e Mara Moreira, coordenadora do Grupo de Mulheres da ONG Pela Vida. Obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de começar discutindo justamente essa questão dos jovens. Como é que com tanta propaganda, tanta campanha para o uso da camisinha, como é que os jovens agora estão apresentando esse quadro, doutora? Eu acho que a razão principal é justamente porque o jovem não viu a epidemia, o início da epidemia. O primeiro caso de AIDS no mundo registrado foi em 1981. E a partir daí a epidemia se instalou no mundo inteiro, então chama-se pandemia, porque é no mundo todo. Então, as pessoas começaram a se preocupar e num determinado período a maioria, vamos dizer assim, ou muitas pessoas estavam usando preservativo, tendo cuidados, e até num determinado período houve até quase que um controle da epidemia. Eu me lembro, talvez, acho que 91, 92, nessa época, nos Estados Unidos, eles quase conseguiram um controle do número de novos casos de HIV entre homossexuais masculinos, que sabidamente era o grupo mais atingido naquela época. E hoje a gente vê um retrocesso, porque as pessoas jovens são justamente as pessoas que não viveram aquele momento do auge da epidemia. Então, claro que é fácil de entender, mas é lamentável. Agora, teve aumento no Brasil e diminuição na média mundial. Por que isso? Eu acho que é devido à banalização. Acho que as pessoas estão comparando a AIDS com outras doenças crônicas, né? Até mesmo o Ministério da Saúde, nos seus informes, falam isso. E aí comparam o HIV a outras doenças crônicas, que não é bem assim. Então, isso banalizou o HIV, a mídia ajudou a divulgar isso, esses dados. E, infelizmente, os jovens abrem mão do preservativo, achando que é uma doença crônica, é controlada, é um remédiozinho, e, na realidade, não chega a informação real às pessoas, né? A mídia em si, as propagandas, as campanhas não conseguem atingir os jovens, trazendo a real epidemia, como é viver com HIV e AIDS, que não é também esse mundo cor-de-rosa como pintam. Como é que foi quando você descobriu o seu soro positivo? Foi bem complicado, aos 18 anos de idade, estar se formando professora e com um diagnóstico tão... Casada, né? Recentemente casada, 3 meses de casada e mudando todas as coisas. Que ano que foi? Foi em 95. Então, doutora, assim, essa época era uma época de controle? Não, muito complicada. Justamente complicada. Porque não existia o chamado coquetel, que hoje, sabidamente, é um esquema que facilita bastante o controle da infecção, o controle da doença, e naquela época nós não tínhamos, nós até já tínhamos alguns medicamentos, mas não era fácil tratar a doença. Então, o diagnóstico em 95, com certeza, era bastante difícil. Foi bem complicado começar com AZT, eu tive vários efeitos colaterais, a mudança da cor da pele, várias rush, né, vários problemas dermatológicos na pele. Então, assim, foi bem complicado. A adesão, tomar os remédios no horário correto e fora vários efeitos, os efeitos que tinha também, que é de medicamentos, e o preconceito, né? Que em si eu não vivi muito, porque assim, a minha família me apoiou, mas assim, a gente vê hoje, né, vários tipos de preconceito que as pessoas ainda vivem hoje ainda, de serem expulsas da sua comunidade, serem expulsas da sua casa, terem suas coisas separadas, apesar de vasta informação que não se pega, né, no contato social.
Então, assim, é bem complicado ainda hoje, apesar desses 3 décadas já do HIV já no Brasil. Então, assim, a gente vê ainda que a população falta muito chegar à real informação e a desconstrução, né, de toda essa forma, né, de ver o HIV como uma doença de pessoas promíscuas, de pessoas de grupos, né, quando as pessoas começarem a desmistificar isso, entenderem que está entre pessoas que se relacionam sem o uso do preservativo, e que está da mãe para o filho, que está entre pessoas comuns, eu acho que isso, o preconceito vai se diminuindo, vai se desconstruindo, toda essa falsa ilusão, né, que se E como é que você enfrentou isso para assumir? Normalmente as pessoas não assumem. Sim, na época foi amplamente divulgado, né? Hoje eu sei que eu tenho os meus direitos de contar para quem eu quiser, na hora que eu quiser, eu tenho meu sigilo resguardado. Mas na época eu não tinha essa informação. Eu era uma pessoa muito pública na minha cidade. Minha cidade é uma cidade muito pequena. E aí quando acontece alguma coisa numa cidade pequena, todas as pessoas ficam sabendo. Realmente é difícil guardar segredo, né? E com isso eu usei a meu favor tudo isso, né, que aconteceu. E eu usei em vestir a camisa dessa causa e poder ajudar outras mulheres como eu, casadas, que estavam se infectando e estavam se descobrindo. Então, assim, eu pude tirar forças, né, na vida, na religião, em toda a força que eu tinha de viver e pude... como as pessoas falam, né, fazer desse limão uma limonada, né? Eu consegui isso, tirar experiência, né, para minha vida e posso até hoje, né, ajudar outras pessoas também a entenderem, né, que não as mulheres casadas não estão fora desse grupo e que não existe mais grupo de risco, e sim comportamento de risco. Que eu acho que isso é bem importante a gente falar e trazer isso à tona e isso à discussão. Agora, é bem complicado convencer uma mulher casada, quer dizer, a mulher casada convencer o marido a usar preservativo. Teria que ser um hábito diário? Um hábito comum? O que é importante é que o assunto seja discutido. As pessoas não falam sobre infecções de um modo geral, de DSTs, que é doença sexualmente transmissíveis, não se fala nisso. E como a Mara disse, existe todo um mistério no assunto. Quer dizer, ela recém-casada, o marido que a contaminou. Então não se fala nisso. A mulher não tem direitos, a mulher não sabe nada sobre o seu parceiro, que no caso é o seu marido. Então, isso é muito importante, porque a mulher fica suscetível. A gente sabe que até hoje, na nossa sociedade, a mulher fica numa condição diferente, porque muitas vezes, se ela questiona o marido, ela até sofre alguma agressão, alguma coisa sobre isso. Eu me lembro perfeitamente de uma situação que eu atendi uma pessoa infectada pelo vírus e quando eu falei, você precisa contar para o seu marido, ela falou assim, ele vai me matar se eu contar. Eu moro numa favela, numa comunidade que se eu falar que eu estou infectada e eu tenho certeza que foi ele que passou para mim, porque eu casei com ele e não tinha outro parceiro antes, ele vai dizer que fui eu que levei o vírus para casa. E não foi, doutora. Eu não posso falar sobre isso. Então, assim, nós sabemos a realidade hoje ainda da nossa sociedade. Então, é muito complicado, porque não se discute o assunto, não se pode falar sobre preservativo, não se pode falar sobre doenças. É engraçado porque, ao mesmo tempo, tem uma contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente vê uma banalização da doença, porque o remédio funciona bem, as pessoas estão tendo uma qualidade de vida, o preconceito não caiu. Não né? caiu. O preconceito continua muito alto. Tem várias situações também, porque tem várias situações relacionadas à classe social, classe média é diferente. Existem várias situações, a gente não tem como misturar tudo. Tem diferença em relação à mulher, diferença em relação ao jovem gay, que hoje vem se contaminando mais novamente, né? Um quadro que volta. Repete uma situação do início da epidemia.
porque existe uma condição favorável para a contaminação entre os homossexuais masculinos, a gente sabe disso, é uma situação científica que não dá para explicar agora, num tempo tão curto, mas é favorável à contaminação. E o jovem, pelo que eu falei, porque ele desconhece a epidemia, e aí ele banalizou porque a informação chega mal a ele, e ele não usa preservativo porque acha que basta tomar um remedinho. Mas isso muitas vezes tem relação com a falta de informação, não de informação teórica, porque ele até sabe o que é AIDS, mas no sentido de que ele se considera imune, porque o jovem se considera imune, o adolescente nada não vai pega acontecer nada. comigo. O adolescente não pega nada, ele está sempre imune a tudo. Isso é característico do jovem. Então, assim, não dá para a gente misturar os grupos todos como se fosse uma coisa só, porque não é. A mulher é diferente, o homem adulto depois de uma certa idade é diferente, o jovem é diferente. Então, assim, falar de AIDS são vários aspectos, porque a doença ainda tem muito estigma, a doença tem muito preconceito. E é interessante, eu como médica já nessa história há mais de 30 anos, eu acho que as coisas se repetem. Quando a pessoa fala de AIDS, AIDS, não, hoje é diferente, né? Hoje tem tratamento, é fácil. Quando ela pega o seu teste positivo, ela repete o comportamento de 30 anos atrás. Ela entra em desespero, ela chora, ela tem medo do preconceito, ela tem medo de ir ao posto buscar remédio, ela não sabe contar para a família, ela não sabe contar para o parceiro. Então, o comportamento se repete igualzinho a 30 anos atrás, quando não tinha tratamento. Agora, será que por conta dessa existência de vários grupos é que as campanhas não atingem? Pode ser. A Mara falou que as campanhas não são muito eficientes. Por que você acha, Mara? Acho que falta o acompanhamento da sociedade em si, que está na ponta, a acompanhar e até ajudar a formulação dessas campanhas, né? Muitas das vezes a gente não é convidado a estar nesses grupos, até mesmo de formulação das campanhas, e com isso não atinge a população, seja no linguajar, seja na forma de falar. Então, assim, é complicado em si essas campanhas. Então, assim, eu aos 19 anos, quando me infectei, eu não tinha informação nenhuma do que era HIV, o que não era, aquela informação hiper básica. No entanto, eu até pedi para fazer os exames pré-nupciais, que poucas pessoas sabiam o que era isso naquela época. Fiz todos os exames, mas não solicitaram o anti-HIV. E meu esposo tinha feito uma transfusão de sangue, provavelmente há 6 anos atrás, e acha que foi nessa que ele se infectou. Infelizmente, para ele, não teve muita chance, ele faleceu 1 ano e 4 meses depois. Então, eu fiquei aos 19 anos, viúva, e aí com diagnóstico positivo. Bem complicado naquela época, né? Imagina. Somente com AZT, e introduzir a medicação, voltar a morar com os pais, aquela mudança toda. E eu não tinha informação quando eu me casei, que eu tinha que usar a camisinha e usar a pílula. Eu fui no médico, o médico passou somente a pílula, mas não falou que tinha que usar a camisinha para as DSTs, porque eu tinha feito os exames pré-nupciais, mas ele não tinha pedido todas as DSTs. Então, assim, foi bem complicado ter o diagnóstico. Não culpabilizo o meu falecido esposo por ter me infectado, porque eu sei que os dois são responsáveis na relação, tanto eu de pedir a camisinha, tanto ele também. Então, assim, os dois têm... Ou seja, todo mundo tem que se cuidar, né? Todos os dois têm a real importância na relação do uso da camisinha. Obrigada, gente. A gente vai para um rápido intervalo. É só um minutinho, a gente volta já já.